Boa noite, bem-vindos, bem-vindos a mais um encontro nosso mensal de como resolver seus problemas, como ter seus problemas resolvidos. Muito obrigado a todos. Só deixa eu parar um pouquinho aqui, mudar. Tá, pronto. Tá. Pessoal do Instagram, pessoal aqui do Zoom, gratidão por estarem aqui. E hoje, infelizmente, eu não estou conseguindo transmitir no YouTube. Sei lá o que aconteceu, não deu certo, por qualquer motivo, tá? Mas tecnologia, mas depois a gente vai colocar no YouTube a gravação. Só para a gente começar, queria saber um pouquinho de vocês. Se alguém está em algum lugar que esteja calor, porque é tão mal frio aqui em São Paulo, gente. Alguém tá em alguma cidade que esteja fazendo algum calor, né? Uma saudade do calor que faz tempo que a gente não tá sentindo isso aqui em São Paulo. Pelo menos pelas imagens que eu vejo aqui de algumas pessoas aqui que estão no Zoom, tá frio em alguns lugares também, né? Bem, bem, se vocês puderem escreverem aqui, tanto no Instagram aqui como aqui no chat aqui do Zoom, tá? Se onde vocês estão está quente ou está frio. Está frio no Rio, você imagina, gente. Se está frio no Rio, imagina como é que está o restante. Mas pelo menos tem um local aqui que está calor, que é no Rio de Janeiro. E Utah, nos Estados Unidos, deve estar calor também, tá? Jequié, Paraguai está muito frio. Mas eu acho legal, gente do Paraguai aqui também. Calor em Arinos, no Minas Gerais, que legal. Rio Grande do Sul, muito frio, com certeza. Valinhos está frio. Bem, mas vamos aquecer de alguma outra forma, né? Que é aqui com o nosso encontro, né? Para a gente falar um pouquinho, apresentar algumas coisas, algo um pouco sobre Ama Bhagavan, né, o movimento da Era Dourada, e dar algumas dicas para vocês, ajudar vocês no seu dia a dia, no seu crescimento. É por isso que o evento se chama Como Ter Seus Problemas Resolvidos. Então vamos começar. Só acertar aqui uma coisinha. Tá. E para o pessoal do Instagram, me desculpa, mas eu não consigo mostrar para vocês a imagem. Tá? Ainda não. Tá aqui. Então, cadê? Tá aqui. Bem, como é que é? Então, qual o objetivo, qual o porquê todos os meses nós fazemos esse encontro? Como comentei antes, né, é dar algumas dicas práticas, né, do que o movimento, do que a Bhagavan tem para oferecer para vocês, para o seu dia a dia. Porque o objetivo de Ama Bhagavan, né, desse movimento, o GAN, que é o movimento da Era Dourada, é que a gente tenha uma- possa viver bem. Vou colocar dessa forma, vou simplificar. Viver bem tanto no campo material, como no campo espiritual. Tanto é que a gente fala em Iran e Paran. Para que você esteja bem no campo mundano, o que eu quero dizer bem? Que você se sinta realizado, que você tenha uma ótima situação financeira, que você consiga usufruir dos prazeres da vida, porque o movimento não é contra, né, o mundo mundano, contra os prazeres, né? Aliás, nós temos que viver isso, né? Faz parte também desse plano que nós vivemos. Então, que você se consiga, né, se realizar nessa área, esteja bem nessa área, e quando você está bem, do ponto de vista do mundano, você está satisfeito, está se sentindo realizado, fica mais fácil depois você crescer ou se voltar para a parte espiritual, que é o que a gente chama de Paran. Então, para que você esteja bem no mundo mundano e também você cresça no mundo espiritual. O que que quer dizer crescer no mundo espiritual? Que você seja feliz. Que você, né, quando falo que feliz, é independente do que esteja acontecendo. Que você se sinta alegre, que você se sinta realizado, que você se sinta preenchido e com conexão com o divino, né? Sem sofrimento. Então, é isso que esse movimento está oferecendo, é isso que o Ama Bhagavan quer nos passar. E a gente aqui vai pegar um pouco um pouquinho desses ensinamentos, um pouquinho dessas, vamos chamar assim, orientações de Ama Bhagavan para compartilhar aqui com vocês. E hoje,
gente vai falar de um tema muito importante, que é o relacionamento com os pais. E não apenas falar sobre o relacionamento com os pais, mas por que que é importante a gente curar esse relacionamento? Porque nós temos que estar bem com os pais. E aqui, não importa se seu pai, os seus pais estão vivos, não estão vivos, o que importa é que no momento que internamente você se sinta, não tem nenhum tipo mais de rancor, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de dor em relação aos seus pais, tá? Isso fica mais fácil para você viver a vida de uma forma mais plena. Eu já vou explicar o porquê disso, né? E, e aqui, quando a gente fala pais, então não é necessariamente os pais biológicos. Aqui, os pais é aquele ser que pode ter sido um avô, uma avó, tio, tia, tá? Um primo, aquelas pessoas que fizeram esse papel de alguma forma ou de outra, que te ajudaram no seu crescimento, que te ajudaram na sua criação, na sua orientação. Vamos lá, né? E a gente começa aqui com um ensinamento muito importante de Ama Bhagavan, que é: a vida é relacionamento. A vida é relacionamento. E perceba, ele não está falando que a vida é feito de relacionamentos. Está falando que a vida é relacionamento. E por que isso? Por que que nós temos que olhar a vida dessa forma? Porque a nossa referência de ser, né, se você pensar, tentar responder a pergunta, quem é você? Se alguém chega para você e faz essa pergunta, quem é você? Como é que você vai responder? Você sempre vai responder em relação a alguma coisa, tá? Ou você vai responder em relação a um nome. Ah, eu sou, né? Sou Aras Pragyan, tá? Em relação ao nome. Ah, eu sou filhos de fulano de tal, em relação, né, aos meus pais. Eu sou irmãos de tais pessoas, em relação a outras pessoas. Ah, eu sou um engenheiro. Ah, eu sou um coach. Ah, eu sou um médico. Ou seja, em relação a uma profissão. Ou seja, a nossa própria definição de quem a gente é, quem nós somos, é em relação sempre a alguma outra coisa. Mesmo colocar aqui, ser de luz. Então, em relação à luz, perceba, né? Sempre existe uma relação. Por isso que vida é relacionamento. A gente se define pelos relacionamentos. A gente se define pelos relacionamentos. E aqui, quando ele está falando de relacionamento, nós estamos falando de vários tipos de relacionamentos, né? Relacionamento com os pais, né? Que é o foco aqui, relacionamento com os irmãos, com amigos, com o ambiente de trabalho, tá? Tudo isso são relacionamentos. Mas de todos eles, o mais importante é o relacionamento com os pais. E por quê? Porque é este relacionamento que é o primordial, é o nosso primeiro contato que nós temos com alguém. Quando a gente vem ao mundo, o primeiro contato é com os pais. Porque ele que vai moldar ou vai ser a referência para os outros relacionamentos. A gente, de uma forma ou de outra, a gente vai replicar essa mesma relação que a gente tem com pai e com mãe, a gente vai replicar com as outras pessoas, com os amigos, né, com o mundo, no ambiente de trabalho, ou mesmo com coisas, com dinheiro, com o sucesso, com Deus, com o divino. Então, ele que vai dar, vamos dizer assim, a referência de como a gente vai ser nesses relacionamentos. Que se imagina, né? Se você não tem um bom relacionamento, né, ou tem algum tipo de dor, algum tipo de mágoa ainda em relação ao seu pai ou sua mãe, isso vai trazer
ou pode criar bloqueios para a sua vida. Bhagavan fala que no geral é o seguinte: se você tem algum tipo de problema, dificuldade de relacionamento com o seu pai, né, estou falando no geral, tá? Ele muito provavelmente, essa dificuldade vai se manifestar na sua vida como problemas financeiros. Ou você vai ter dificuldade de ganhar dinheiro, ou você vai ganhar dinheiro e vai gastar rapidamente, ou seja, o dinheiro não para na sua mão, ou seja, fica difícil você lidar com essa parte chamada dinheiro, finanças. E quando você tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de mágoa, algum tipo de problema com a sua mãe, geralmente isso se manifesta na sua vida como problemas, dificuldades desnecessárias. Sabe aquela situação que, só para dar um exemplo, né, que você precisa dar entrada em algo na, na prefeitura da sua cidade, e é um processo rápido, que geralmente demora 2 dias, que você tem a resposta em 2 dias, mas na sua situação, ou pessoa que tem uma dificuldade com a mãe, ou seja, de problemas, talvez para você vai demorar 2 meses. Ou seja, tudo fica mais difícil. Você tem que gastar muito mais energia, fazer muito mais para conseguir lidar com o mesmo problema que muitas pessoas resolveriam de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, no geral, né? Estou falando isso no geral, não estou falando que é assim, mas geralmente se você observar na sua vida, se você está tendo alguma dificuldade financeira, né? Observa como é que é esse relacionamento com o pai. Se você tem muitos obstáculos, muitas dificuldades vão surgindo na sua vida, né? Muito mais do que seria o comum, vamos por assim, tá? Verifica como é o relacionamento com a sua mãe, tá? E aqui aproveitem, gente. Aproveitem, né, que enquanto eu estiver falando, vá olhando como é que está esse relacionamento com seu pai e sua mãe. E aqui, entenda o seguinte, né? Não é, não é o seu relacionamento hoje, tá? Deixar isso muito claro. Não é o seu relacionamento hoje. Talvez você se dê muito bem com seu pai e com sua mãe, né? Se eles estão vivos, né? Talvez se dê muito bem com eles hoje. Nós estamos falando aqui daquela criança, aquele você, talvez com 2, 3, 4 anos de idade. Pois essa criança ainda está aí com você, ela ainda existe. E talvez algo aconteceu nessa infância, 2, 3, 4, 5 anos de idade, tá? Onde foi gerada uma mágoa, talvez o pai, a mãe falou um não para essa criança. É, vou só para dar um exemplo. Eu lembro bem que quando eu era criança, talvez com 6 anos de idade, o meu pai, na época a gente morava no Rio de Janeiro, e o meu pai me levou lá para o centro da cidade, para Copacabana, agora nem me lembro do local, mas eu lembro muito bem dele ter me mostrado numa loja de brinquedos e falou: Olha, esse brinquedo aqui eu vou te dar no Natal. Isso, sei lá, talvez tenha sido em junho, Natal em dezembro. Então você imagina, eu fiquei 6 meses, ou vários meses, sonhando com aquele brinquedo. Já brincava com aquele brinquedo. E quando chegou o Natal, meu pai esqueceu, né? Ele me deu um presente, mas não aquele presente, tá? Tá? E aquilo me machucou muito. Eu estou falando disso porque isso é algo que eu ainda lembro, né? Tudo bem, hoje em dia aquilo já não mexe mais comigo, tá? Porque já foi algo já trabalhado aqui em alguns processos. Mas aquilo é algo que me marcou, ficou comigo, tá? Uma sensação de meio de abandono do meu pai. Então, não era eu hoje, mas sim aquele, o Aras, né, que tinha os seus 5, 6 anos de idade, que o pai esqueceu de dar aquele presente que havia prometido. E ele se sentiu abandonado. Meu pai não se importa comigo, tá? E ele ainda estava aqui, vibrando comigo. Então, é isso que, né, desse é o nosso foco.
É nessa criança. Essa criança que ainda está aí em você, que, né, talvez ainda está magoada, que ainda está machucada por algo que aconteceu. Talvez hoje você possa até entender porque talvez o pai ou a mãe esqueceu algo ou falou aquilo que havia falado. Talvez hoje você tenha um entendimento racional, você que agora é adulto. Mas lembre-se, essa criança ainda se sente magoada, ainda se sente machucada. Então, nós estamos falando é dela, tá? Até aqui tudo bem, gente? É só para saber se vocês estão por aí ainda, né? Tá tudo bem, tá? Então, valeu, obrigado, obrigado. Tá? É, só queria, né, colocar alguma coisa, algo aqui, né? A gente sempre vai deixar as perguntas para o final, tá bom? Tá? Para se eu explico tudo, né, lógico, o objetivo aqui não é algo longo, né? O objetivo é algo de 30, 40 minutos, e para que depois a gente tenha um tempo tranquilo para estar respondendo as suas perguntas ou você trazer seus comentários, tá bom? Vamos lá. Então, aqui vamos entrar com uma outra frase de Amabhagava, né? Um outro ensinamento dele. Então, você se torna o que ama ou odeia, e você manifesta o que ama ou odeia. Você se torna o que ama ou odeia, e manifesta o que ama ou odeia. Dá um exemplo. Vamos dizer assim que durante a sua infância, algo que te incomodava muito, né, talvez te machucava, era o seu pai ser autoritário, né, tá mandando, né, sempre falando, sempre da última palavra, ele que sempre tem razão, né, tudo tem que fazer tudo certinho, qualquer coisa assim. Isso era algo que te incomodava muito. E você naquela, eu não quero ser igual ao meu pai quando crescer, tá? Não gosto disso. Vai perceber, é algo que você não quer, ou seja, algo que te machuca, algo que você odeia com você. O que que acontece? Como é que a vida funciona? Se isso não for trabalhado internamente, a vida vai trazer para você pessoas, talvez um chefe, talvez mesmo amigos, tá? Que também são autoritários. Você acaba atraindo, ou, como está escrito aqui na frase, manifestando essas coisas que você não gosta. Mesma coisa aquilo que você ama. Se você tem, vamos voltar aqui também dando um exemplo também com o pai, tá? Você tem um pai que é hiper amoroso, tá? Hiper prestativo, não, mas atento a você, que te ouve, te acolhe, tá? Te ajuda nas coisas, né? Te orienta, tá? Que te ajuda a exercer. Eu estou falando de pai porque ontem, né, tivemos o Dia dos Pais, que ajuda você a ser amoroso também com as outras pessoas, compreensivo com as outras pessoas. O que que vai acontecer? Você vai atrair esse tipo de pessoas para sua vida. Então, por isso, gente, né? Se existe algum tipo de mágoa, algum tipo de dor, tá? Ela precisa ser visto para ser curado. Ah, mas eu não lembro. Isso é uma coisa que muitas vezes acontece, né? Porque é algo, às vezes, tem tantos anos, né? E você não lembra da situação mais. Mas isso não quer dizer que ela não esteja vibrando dentro de você. Ela está vibrando, sim. Às vezes tem momentos que você tem que dar uma parada e se observar que algo pode vir. Só um momentinho, por favor. Onde eu estou? Tá. Esqueci só de fazer uma coisa aqui. Pronto. Então, como é que você lida com isso? Né? Primeiro lugar, né, que não está aqui nessa tela, mas você tem que começar a tomar consciência de você.
de se observar. Quando você estiver conversando com seu pai, com sua mãe, ou lembrando de alguma situação com eles, verifica como é que você se sente. Se observa, né? Como é que você se sente quando você está com seu pai, com sua mãe, ou quando você lembra deles? Lógico, você vai lembrar de coisas bem legais, mas será que tudo é tão legal assim? E quando você lembrar de algo que, vamos dizer assim, não, tá, que não foi muito legal, como é que você se sente? Observa isso. Que isso pode ser a indicação de que tem algo ali ainda que não foi curado, algo que ainda precisa ser visto. Algo para ser curado, uma mágoa, uma dor, para ela ser curada, primeiro você tem que ter consciência dela. Não adianta nada você orar, por exemplo, né, que a gente fala muito aqui de conexão com o divino, né, você ficar orando, pedindo, mas você não sabe o que é. Você tem que saber o que é primeiro. Então, se tem alguns momentos de reflexão, né, alguns momentos na sua vida, para alguns momentos, e se observa. Ou mesmo quando não tem nem pai e mãe, alguma situação até do seu trabalho, alguma situação com uma outra pessoa. Como a gente replica o relacionamento que a gente tinha com os pais, com os outros, de repente, algo que está acontecendo com alguém no seu trabalho, ou com seu companheiro, com a sua companheira, tá? Que tá ainda que te incomoda, que te machuca, que te magoa, observa isso, que eu te garanto que aquela mágoa não está vindo do relacionamento em si. Ela é algo anterior. E muitos, provavelmente, não estou falando que é, mas é que muito provavelmente pode ter alguma relação com pai e com mãe. Então, se dê esse tempo, se observe. E uma outra coisa, ó, um momento, e começa. Tem que pôr aqui o Instagram numa outra tela, no iPad, só que ele me cobre um pouco a tela aqui do computador, às vezes me perco. Uma coisa que é muito importante entender, né, porque é muito fácil a gente querer pôr a culpa. Ah, eu sou assim porque meus pais me fizeram assim. É, quem está sentindo a mágoa, quem está sentindo a dor, é você. Não é que seus pais quiseram fazer isso com você. É você que interpretou situações e criou isso para você. Você também não sabe como é que foi a vida dos seus pais. Você não sabe como é que foi a infância dos seus pais. Você não sabe como é que seus avós, os pais dos seus pais, tratavam ele ou ela. Você não sabe dessa história. De repente, os seus avós, que foram muito amorosos com você, talvez tenham sido duros com seus pais. Às vezes é interessante a gente saber um pouquinho como é que foi a vida deles, as dificuldades que eles tiveram, talvez as mágoas que eles tinham em relação aos pais deles. Talvez você vai perceber que é algo parecido com o que você sente com eles. Por isso que precisamos curar essa criança interior. E como eu estava falando, como é que se cura essa criança, essa nossa criança? A gente vai curar essa nossa criança com, né, primeiro tendo consciência de que existe algo. É, como eu comentei antes, talvez não lembre de situações, mas comece a observar, ou com os seus pais, ou mesmo, como falei antes, com amigos, com ambiente de trabalho, principalmente com um companheiro ou companheira. Acho que é a melhor situação, porque é outro que também aperta bem os botões. E quando tiver alguma dificuldade com seu companheiro ou companheira,
Para, você observa. Você vai, né? Você vai ver que, bom, isso aqui não, se pergunta, isso aqui é novo? É a primeira vez que surgiu para mim? Né? É a primeira vez que eu estou sentindo isto? Você vai perceber, não, já senti isso antes. Se você for conseguir ir voltando e voltando, talvez vai ter algum momento que você vai chegar em algo que está em relação ao seu, uma situação com o pai e com mãe. Então, por isso você precisa ter consciência para ter a cura. E uma outra coisa que ajuda muito, é que você receber as bênçãos dos seus pais. Aí aqui receber as bênçãos pode ser tanto fisicamente, se seus pais estiverem, né, vivos, ou tão apenas mentalmente. É apenas nesse momento, que você estiver fazendo essa contemplação, tá? Sentiu algo, imagina o seu pai, a sua mãe te abençoando, desejando o melhor para você. Isso a gente está falando aqui de uma vibração, de uma energia, é, que se você não consegue fazer isso pessoalmente, né? Imagina você recebendo, né? Então, apenas imagine recebendo. Isso ajuda também. Então, as dicas são essas, né? Estou falando. Você tem que começar a se observar. Se não lembra nada com pai e mãe, observa nos outros relacionamentos. Pegue qualquer situação que te machuca, que traga algum tipo de dor para você. E se pergunte: é a primeira vez que estou sentindo isso? Quando eu senti isso antes? Você vai, aos poucos você vai fazendo, né? Vai voltando, você vai perceber que já surgiu em tantas outras situações, tá? E quem sabe algum momento você vai chegar, pode chegar, ter vir num sonho, de repente você tem um insight, né, durante o dia, em uma situação com o pai e com a mãe. E quando tiver consciência, apenas apenas fique com a experiência. Não tem que interpretar, não tem que justificar, só tem que observar, só tem que acolher. Aliás, a criança interior, nossa, ela quer acolhimento. Então, apenas acolha. Acolha essa experiência e, se possível, ou mentalmente ou pessoalmente, peça para os seus pais te abençoarem. Bênção de pai e mãe é muito poderoso. É muito poderoso. E a sugestão também, gente, é que a gente fala tanto, né? Nos outros encontros a gente falou tanto já de conexão com o divino, tá? Participe dos eventos que nós fazemos, né? A transmissão de Ananda. A transmissão de Ananda, ela é algo, né, que a gente faz toda quarta-feira às 9 horas da noite e domingos às 9 horas da manhã, tá? Pelo Zoom, aberto para todo mundo, para quem não conhece. Se você já vai com essa intenção, você descobriu, puxa, que tem algo te incomodando, né? Você vai com essa intenção para receber Ananda e pede essa cura desse relacionamento. Quando for receber Ananda, você pede, você vai com essa intenção. Por favor, me ajude a curar esse relacionamento com meu pai ou esse relacionamento com a minha mãe. Tá? Uma vez, duas, várias vezes. Tá? E a outra é poder participar daquele curso, né, que a gente sempre faz todo mês, tá? Que vai ter agora no dia 17 de agosto, agora esse domingo, que é o Dádiva de Ananda, tá? Onde ele é mais profundo que os encontros de transmissão de Ananda. E ajuda também, muito, ajuda muito. Aliás, nesse do próximo domingo o foco vai ser riqueza e prosperidade, tá? Bem, hoje eu consegui ficar nos 30 minutos. Eu tenho a Margaret aqui que fica me ajudando, ela fica mandando mensagem para mim, ó, já deu tanto tempo, já deu tanto tempo. Hoje eu consegui ficar nos 30 minutos e eu queria, vamos lá, gente. Vocês têm alguma pergunta, algo que vocês querem comentar? Tá? Esse aqui depois ele vai estar gravado, a gente vai estar colocando no YouTube, né? Eu não consegui transmitir no YouTube. Mas depois eu vejo por que que isso aconteceu. E aqui o pessoal que está no Zoom, a Margaret colocou aqui também sobre a transferência de Ananda e sobre o Dádiva, que vai acontecer agora no domingo. E vem cá,
Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Vou ver alguns comentários que foram feitos antes. Para mim, sempre foi um desafio o relacionamento com os pais. Quando o pai faleceu, se mostrou na vida, acho que é isso, que a mãe é uma narcisista e implantou a culpa que até hoje sempre me faz sentir culpada. Casei e tenho filhos, e me acusa por ter abandonado ela e em ter escolhido casar. E na espiritualidade, essa culpa só aumenta, porque sempre tenho o requisito de ter um bom relacionamento com os pais. Requisito, aquilo que eu te comentei antes aqui. Porque o relacionamento com pai e mãe é a nossa base, é a nossa base. E ele se reflete em todos os outros relacionamentos. Observe se às vezes você não está trazendo alguma coisa do seu pai e sua mãe, né, no relacionamento também com seus filhos, com seu marido. Tá? Agora, outra coisa. né, Você tem que entender é, que sua mãe não tem culpa, porque você não sabe a história dela. Você não sabe como é que foi os pais dela com ela. Você não sabe como, né? Talvez ela pode ter sofrido com os pais, com as dificuldades que ela teve. Uma coisa que a gente sempre ouviu, aliás, eu tinha uma pessoa que foi, até foi a pessoa que me levou para Diksha, para o Anes, para Bhagavan. Ele falava uma coisa que eu acho ótimo, né? Ele falou, em qualquer relacionamento, a parte mais consciente é que você tem que ser a responsável. Responsável em que sentido? Em mudar a relação. O que quero dizer com a pessoa, a parte mais consciente? Aquela que tem mais consciência de si mesma, aquela que se conhece mais, aquela que entende que ninguém é culpado pelo jeito que é, porque a gente não sabe como é que essas pessoas, o pai, mãe, tio, os avós, os nossos bisavós, a gente não sabe das dificuldades deles. Eles não sabem como é que os pais eram com eles. E para curar qualquer relacionamento, a base disso é o amor. Isso é uma coisa que o Bhagavan fala muito. A cura de qualquer relacionamento, mesmo com pais que sejam abusivos, a cura vem através do amor. Agora, como é que a gente vai sentir amor? É quando a gente começa a curar esse relacionamento internamente, né? Que entra, vem a consciência. Eu sei que não é fácil, por isso que a gente oferece a transmissão de Ananda. É por isso que a gente oferece, né, esses cursos mensais, o Dádiva, né, para ajudar nesse processo, porque nessas situações a gente precisa de ajuda. E não é ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, nada contra, que eles ajudam em muita coisa, mas nessas coisas que são muito profundas, muito enraizadas, ele precisa de ajuda de algo maior, que é o divino. Então, primeiro você tem que ter consciência, e depois se conectar com o divino. E aqui a gente está usando, como eu falei, a transmissão de Ananda para ajudar nisso, porque aí a cura pode acontecer. Aquele exemplo que eu dei para vocês aqui no início, e quando tinha 5, 6 anos de idade, meu pai esqueceu do presente de aniversário, de Natal, né? Me prometeu algo que não me deu, tá? Que me magoou muito, tá? Eu só consegui ver isso e curar isso, porque é algo que ainda me incomodava, em alguns dos processos que eu fiz, ó, nos vários processos que eu fiz junto com a Bhagavan. Foi isso que me ajudou, tá? Então, se você quer curar esse relacionamento, começa com você. Não é com o outro. Não espera o outro. É você. E você tem que olhar para dentro. Tá? Interessante. Quando criança, minha avó me deu uma bola de aniversário para minha irmã em janeiro e disse que me dava em agosto. Fiquei 8 meses esperando e ela esqueceu. É, né? A gente também esquece coisas, né? Tá? A gente também esquece coisas, né? Então,
Mas aquilo que eu falei antes, né? Ninguém é culpado, gente, né? É culpado no sentido, cada um foi moldado, programado de uma certa forma, né? E por isso que a gente precisa de ajuda para poder curar essas coisas, né? Porque não é o outro, não é o outro não vai mudar. Nós é que temos que mudar. Mudando como? Se curando internamente, curando os relacionamentos internamente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pergunta historiana. Esse relacionamento com o pai pode ter ocorrido na adolescência? Pode, pode. É, quanto mais jovem, né? Quanto mais jovem, quando eu falo relacionamento, pode ter algo pode ter acontecido ainda no ventre da mãe. Pode ter acontecido no nascimento. Pode ter acontecido nas primeiras horas após o nascimento. Tá? Pode ter acontecido. Aliás, são várias. Aliás, no meu próximo tema eu vou falar sobre isso. Tá? Essas várias fases, onde muito desse imprint, né, é feito na gente, né? Tá? Ou seja, de como a gente vai ser até. Então, pode ter acontecido na adolescência, sim, mas quanto mais jovem, mais inconsciente. E quanto mais inconsciente, mais profundo e mais forte. Tá? É, os primeiros de 0 a 7 anos, sim. Só consegui mudando o estado interno com a energia divina. É isso que eu tenho falado, né? Tem certas coisas que a gente precisa de ajuda maior, e aí o maior é só o divino. E quando eu falo divino aqui, gente, estou falando de qualquer representação que você dê para o divino. Alguns vão falar, não, que para eles a representação é de Jesus, é de Maria, tá? É São Francisco, tá? Tá ótimo, tá? Para outros vão falar, não, é Buda, né? Falar Krishna, tá ótimo, né? São representações, aquilo que é mais fácil você se relacionar, tá? E quando o pai rejeita sempre o filho, a filha, não faz questão de estar junto e de conviver mesmo eu fazendo de tudo, me sinto muito mal, não sei como lidar. Né? Eu entendo, gente, o quanto é difícil esse tipo de coisa. Né? Realmente eu entendo, mas eu volto para aquilo que eu falei antes. Não espere, não espere que o outro mude. Cabe a você ir se olhando. Cabe a você ir observando essa mágoa. Né? Cabe a você ir observando essa dor e pedindo ajuda para que ela seja curada. Pedindo ajuda para que o seu coração floresça, né, que você possa sentir mais amor e, ao sentir mais amor pelo seu pai, aí ele começa a mudar. Aí você não precisa nem fazer nada, ele simplesmente vai fazer, sem você esperar. Aí eu insisto, gente, venha com a gente que recebeu transmissão de Ananda, tá? Venha, né, participe do Dádiva de Ananda, porque isso são todos ferramentas que nós estamos oferecendo para esse tipo de transformação, em vários níveis, né? Mas a gente fala, o foco sempre é algo interno, tá? Então, como eu falei antes, venha para uma transmissão de Ananda e traga essa dificuldade. Não no sentido, meu pai não se importa comigo. Não. Como é que você se sente? Sempre é o sentimento. Como é que está aí dentro? Tá? Peça para ver de onde veio isso. Peça para ver, talvez, por que o seu pai é assim. Como é que eram os pais dele com ele? Tá? Quando o relacionamento com a mãe é muito desafiador, e só há conflito, qual caminho seguir? Por onde começar? Começa por você. Não é pelo outro, é por você, tá? Vou repetir novamente. Olhe, olhe para dentro. Se conheça, tá? Se conheça. Observe essa dor, de onde ela veio. Ela não é recente. Talvez seja bem antiga. E peça ajuda. E peça ajuda. Qual o horário do Dádiva? O Dádiva de Ananda, que eu curso aqui agora desse domingo, é das 8 da noite às 11 horas da noite. Das 8 às 11. Tá? É... E falta do pai. Não conhecer, não saber quem é, como curar isso. É...
Talvez na sua vida, talvez alguém fez esse papel, não fez? Às vezes, um tio, às vezes um avô, tá? Alguém pode ter feito esse papel. É, é lógico, né, que todo mundo, né, quer ter essa referência, né? Como pai e mãe é referência para a vida, né? E foque naquela pessoa, foque naquela pessoa que te ajudou a criar. Por isso que eu falei, talvez um avô, um tio, um vizinho, né? Algo que foi que, vamos dizer assim, que de uma certa forma cumpriu esse papel, que é o papel do pai, tá? Se não sabe quem é o seu pai, tudo bem, eu entendo, né? Tipo, eu gostaria de saber, mas foque em quem foi que te ajudou a cumprir de uma certa forma esse papel. Esse que foi o seu pai. Não foi, perceba, não é o pai biológico, não é a o pai ou mãe biológica, são sempre aqueles que te criaram, esses que fazem esse papel. Me lembro de uma vez que meu pai não me defendeu de um rapaz querendo dançar comigo e eu não queria. Tinha uns 11 anos e me senti muito desamparada. Se algum dia você puder conversar com seu pai sobre isso, isso pode te ajudar nessa cura, tá? Eu sei, relação com pai e mãe não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, né? E também né, não fica difícil. Vamos dizer assim, eu vou tentar sempre dar algum tipo de orientação dentro da minha limitação, né? Por isso que eu fico insistindo, vamos para algo maior que a transmissão de Ananda e o Dádiva. Consegui demonstrar amor e gratidão diretamente aos meus pais e estou sentindo uma felicidade. Posso ter curado minha criança interior com amor? Sim, claro, claro. O amor cura tudo. Amor cura tudo, tá? Certo que, deixa eu fazer uma observação aqui importante. Nenhum de nós aqui ainda atingiu um nível de um amor incondicional. A gente precisa ser muito bem trabalhado pelo divino para chegar nesse nível. Mas se sentiu algo próximo de amor, ou de um amor incondicional, lógico, isso vai curar. O amor cura qualquer dor, o amor cura qualquer problema. Nossa, tão difícil olhar para as minhas dores, muitas delas até desconheço. Não é fácil não, Ana, né? Não é fácil. Eu estou há 20 anos no movimento, né? 20 anos com a Bhagavad, tá? Ainda tem coisa para olhar, tem coisa para olhar. A diferença é que eu me sinto muito mais amparado do que antes. A diferença é que eu sinto que é mais fácil do que no início, do que foi no início, né? Pergunta no Instagram. Tenho três irmãos homens, sou única mulher. Minha mãe nunca quis por ser menina. E eu odiava ser menina quando criança. Cresci, amo ser mulher, mas fui deixada para trás aos 6 anos. Fui violentada. Sei. Novamente, quando falo, né, de pai e mãe, eu sei que tem coisas muito fortes, tá? São muito fortes. Por isso, gente, né, eu insisto, né? Se tá difícil, vem receber Ananda. Né? Vocês não têm ideia de como isso cura, tá? E podendo, faça o curso que é mais profundo, tá? Eu sei que tem muitas situações, muita coisa que acontece dentro das famílias que são muito duras, são muito cruéis. A gente ouve relatos aí que saem na televisão, no jornal, coisa assim, tem coisas horríveis que acontecem. Porque a humanidade está doente, tá? A humanidade está doente. Existe cura? Sim, a cura é o amor. Mas só que é um trabalho individual. Mas a gente precisa chegar nesse ponto com ajuda. E o único que pode nos ajudar é o divino. E quando o pai rejeita sempre a filha, não faz questão de estar junto e conviver mesmo, fazendo tudo. Tá, isso aqui eu já respondi. Ahn, Dias de distância.
Para ganhar, a pessoa que é órfã, criada em orfanato, pode ter ressentimento com seus pais que nunca existiram? Bem, lógico, pode, né? Tá. Mas veja bem, esse ressentimento em relação a algo que não se conhece. É, qualquer sentimento, qualquer emoção, ah, seja ela qual for, somos nós que criamos, tá? Somos nós que criamos. Mesmo que você não saiba você tenha crescido em um orfanato, e não saiba quem são seus pais, nada impede que você trabalhe isso que está acontecendo com você, esse sentimento, que, como estou falando, é um sentimento que nós é que criamos sentimento, gente. Não é algo fora, é algo interno que vem de uma forma como a gente interpreta as situações, tá? Então, ao olhar isso, quem sabe, isso pode trazer uma cura e pode até, de repente, né? De repente não. Quando isso for curando, mesmo não sabendo quem foram seus pais, desenvolverem um amor por eles, né? E esse ressentimento vai embora. O amor por um filho é incondicional. Talvez em um certo ponto, tá? Será? Quando todos nós, porque todos nós não temos ainda o amor incondicional. Esse amor incondicional só vai acontecer no mundo que muito dessas nossas mágoas forem curadas. Bem, gente, já recebi aqui um aviso, já deu 45 minutos de live. Tá? Antes de encerrar, vocês têm mais alguma pergunta? Né? Última pergunta para a gente poder encerrar. Novamente, né? Eu sei que é um assunto difícil, né? Mas tem saída. Tem saída. Algo que cura da noite para o dia? Muito dificilmente. É algo que exige um esforço nosso, de cada um de nós. Assim como comentei no início, né, de uma dificuldade, um sentimento que eu tinha de mágoa com meu pai, que foi curado com o tempo, tá? A gente precisa de tempo, às vezes, para curar essas coisas. O que que vocês precisam? Consciência, primeiro, do que vocês estão sentindo. Segundo, né, como é que você está pensando para sentir isto? Ou da onde veio essa experiência, esse sentimento, essa emoção? E peça ajuda, peça ajuda, né? E ajuda conecte-se com o seu divino. Seja, reze, né? É realmente rezar. Nós temos que voltar a aprender a fazer isso. E não estou falando do ponto de vista religioso isso. Estou falando do ponto de vista espiritual. Existe uma força maior, um divino, uma consciência superior, o nome que você queira dar, tá? Que está aí, que está disponível, só que nós é que temos que dar o primeiro passo em relação a Deus, ao divino. Aí ele pode nos ajudar, tá? Porque as curas estão acontecendo. A gente aqui no movimento tem visto muito disso. Já, muitas curas aconteceram comigo. Muitas curas aconteceram com a Margaret, que é uma pessoa que era que fica aqui atrás me ajudando, né, mandando as mensagens para mim. Tá? Tá? Então, também é possível para vocês. E começa por aqueles que é o mais simples. Transferência de Ananda e o Dádiva, tá? Bem, gente, tá? Muito obrigado pela presença de vocês todos, né? Pessoal do Instagram, pessoal aqui do Zoom. Me desculpa pelo pessoal que tentou entrar no YouTube e não deu certo, né? Depois eu vou ver o que que aconteceu. Depois ele vai estar gravado, a gente vai colocar no YouTube. E, gente, né? A gente está num momento muito propício para crescimento. Eu sei que o mundo está um caos, o mundo está muito estranho, mas é uma grande oportunidade para a nossa transformação. E a nossa transformação vai ajudar na transformação do restante da humanidade. Tá? Pessoal que quer saber sobre o Dádiva, né? Foi colocado aqui o link, né? Para poder se inscrever, né? Então, é isso aí, gente. Valeu, gratidão, muito obrigado.
Uma ótima semana para todos vocês e até o próximo. Tá? Gratidão a todos.